Paz do Senhor, meus irmãos, é um prazer estar novamente através do canal do pastor Edivaldo Bueno para juntos tratarmos de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a lição dos jovens que nesse trimestre está estudando os milagres de Jesus e a lição de número 9 fala sobre a ressurreição de Lázaro. É isso que nós vamos falar. E esse texto se encontra no capítulo 11 do Evangelho, escrito por João. E nessa oportunidade nós vamos falar deste evento tão maravilhoso que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. O milagre da ressurreição de Lázaro. O texto do dia está lá em João, capítulo 11, verso 45, e ele diz: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. A síntese diz: o sétimo e o último sinal do quarto evangelho é o mais significativo de todos, pois devolveu a vida a Lázaro, mostrando todo o poder do Filho de Deus. Então, nesta oportunidade, nós vamos falar um pouquinho sobre esse evento tão maravilhoso, tão extraordinário, que foi a ressurreição de Lázaro, né? O próprio Cristo devolvendo a vida para Lázaro. Os objetivos da nossa lição são três. Primeiro, é debater acerca do fato de a enfermidade ser para a glória de Deus, né? Tudo isso que aconteceu, essa enfermidade de Lázaro, a morte de Lázaro, tinha um plano, tinha um propósito, era para mostrar a glória de Deus. O segundo objetivo é explorar a profundidade e a riqueza do diálogo teológico de Jesus com Marta, né? E o terceiro objetivo é refletir a faceta sentimental de Jesus e também acerca da grandeza do milagre. Então esses são os nossos objetivos ao estudar esta lição. O primeiro ponto da nossa lição, ele fala a respeito da enfermidade para a glória de Deus. E o primeiro tópico deste ponto diz: Jesus é notificado da enfermidade de Lázaro. Porém, antes da gente discutir aqui um pouco, falar um pouco sobre esse grande milagre que foi a ressurreição de Lázaro, é interessante a gente observar que no capítulo 11, verso de número 48, o texto diz assim, 11:48 de João. O texto diz: Se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Esse texto que nós lemos, 11:48 de João, está mostrando o sentimento dos judeus, da liderança judaica, o sinédrio, os fariseus, os sacerdotes, está mostrando ali o sentimento que eles tinham com relação a tudo o que estava acontecendo. Porque Jesus está realizando vários sinais, vários milagres. E este último milagre que ele realiza, que João descreve, né, o último milagre descrito por João, que foi a ressurreição de Lázaro, vem culminar numa revolta da liderança do Sinédrio, porque o povo estava vendo quão extraordinário era o Filho de Deus. E qual era o medo do Sinédrio, da liderança judaica? O medo é que o povo deixaria de acreditar neles, né? Os romanos, né, tirariam o lugar deles, ou seja, o lugar de poder, o lugar de destaque que o Sinédrio tinha. Então, o medo do Sinédrio era perder todo o poder que ele tinha com relação ao governo daquele povo, né? A liderança daquele povo, dos judeus. Então eles não estavam preocupados, eles não conseguiam enxergar quão extraordinário era o que Jesus estava fazendo pelo povo, curando, perdoando pecados, né? Dando vida aos mortos. Eles não conseguiam enxergar a grandeza e o amor de Deus ao enviar Cristo para abençoar o seu povo. Eles não conseguiam ver. Por quê? Os olhos deles estavam voltados para as coisas terrenas, né? Para aquilo que eles queriam,
eram egoístas, né? Era uma visão totalmente terrena, de um poder terreno, poder político, poder religioso, né? Então, os governantes aqui, o sinédrio, a liderança, não estava preocupada com o povo, não estava preocupada em ajudar o povo, em levar o povo a conhecer mais a Deus, em levar um povo a desfrutar uma comunhão com Deus, em levar o povo a ser abençoado por Deus. Eles não estavam preocupados com o povo, e sim com eles mesmos. Estavam preocupados com o seu poder, estavam preocupados com o poder político que eles tinham, estavam preocupados com a liderança que eles tinham, estavam preocupados com o poder que Roma dava na mão deles para governar ali o povo judeu, judeus, e eles não queriam perder isso, né? E é interessante a gente observar que parece que hoje não mudou muita coisa, né? Muitos que estão na liderança, até mesmo do nosso país, né? Até mesmo à frente de muitas instituições religiosas, parece que não estão preocupados com o povo, em levar o povo a conhecer, em levar o povo a adorar, em levar o povo a ser abençoado por Deus, a ter comunhão com Deus. Estão mais preocupados com o que o povo pode dar a eles, né? Estão mais preocupados com o poder que estão na mão deles, o poder político, o poder religioso, né? Parece que hoje nós estamos vivendo algo semelhante. Ou seja, a história sempre mostrou isso. O homem em busca do poder, o homem em busca da glória, em busca da fama. E o sinédrio, a liderança judaica, estava com esse pensamento. E João deixa isso bem claro quando ele mostra que o medo do sinédrio aqui era que todos começassem a acreditar em Jesus, até pelo que ele estava fazendo em prol do povo. Estavam com medo de perder o poder que os romanos tinham colocado na mão deles, né? O domínio, a liderança sobre aquela nação judaica. Então isso é muito importante a gente observar antes de entrarmos aqui para avaliarmos um pouquinho este milagre que foi a cura da ressurreição, que foi a ressurreição de Lázaro. É interessante a gente observar também que Jesus, né, ele amava esta família. Quando nós lemos lá capítulo 11, verso de número 5, nós vamos ler que Jesus amava Marta, amava a sua irmã Maria e amava a Lázaro. Era uma família conhecida de Jesus. Era uma família que tinha amizade com Jesus. Tanto Marta, Maria quanto Lázaro, eles eram amados por Jesus, até porque nutriam um relacionamento com Jesus. Jesus amava essa família. O ponto 2 da nossa lição vem falar sobre a doença que veio para a glória de Deus. Então nós temos aqui um Jesus que ama esta família, né? Tanto Marta, quanto Maria, quanto Lázaro. Um Jesus que ama essa família. Porém nós vamos ver um Jesus que toma algumas atitudes aqui que vão confundir, né? Esse texto que nós estamos estudando está escrito no capítulo 11, vai do verso 1 até o verso 44. Nós vamos ver ali Jesus tomando algumas atitudes que para o ser humano era difícil de compreender. Mas nós temos que entender que Jesus, ele tinha o domínio. Jesus, ele tinha o controle de toda a situação. Quando nós lemos lá no capítulo 11, verso de número 44, o texto diz assim: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em panos. Disse Jesus: tirem as faixas deles e deixem-no ir. Ou seja, nós vamos ver aqui o final desse texto, né, que vai do verso 1 até o verso 44. Nós vamos ver que tinha toda aquela preocupação dos seres humanos envolvidos, né? Os discípulos de Jesus, Marta, Maria, estavam naquela preocupação de que Lázaro havia morrido e já não tinha mais o que fazer, já não tinha mais o que ser realizado. Mas nós vamos ver Jesus aqui, ele tendo o domínio da situação, o controle da situação. Quando Jesus foi avisado que Lázaro estava doente, né, estava muito doente, né, a primeira impressão que dá é que se Jesus
amasse mesmo a Lázaro e toda a sua família, Jesus iria imediatamente ao encontro de Lázaro, para não deixar ele morrer. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus, ele escuta a respeito, ele recebe a notícia da doença de Lázaro e ele fica onde ele está por mais 2 dias. Né? Jesus não toma a atitude que as pessoas esperavam que ele tomaria por amar aquela família, né? Por quê? Porque Jesus tinha todo o domínio, Jesus tinha o controle da situação, né? E Jesus entendia que tudo aquilo tinha um propósito, mas somente Jesus sabia disso. As pessoas que estavam envolvidas não sabiam. Mas fato é que quando Jesus tem o controle, o domínio, tem um propósito para todas as situações, tudo vai ser para a glória de Deus. E foi o que aconteceu. Quando nós lemos aqui o verso 44, onde Lázaro ele sai para fora, né? Ele já estava há 4 dias que havia falecido, e a Bíblia diz que o morto saiu com os pés envolvidos em faixa, em linho, com o rosto envolvido em pano, né? Então assim, quando ele sai para fora, que as pessoas veem um milagre, elas vão entender que tudo aquilo era para a glória de Deus. Por quê? Passaram a crer em Deus, passaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. É tão interessante que não para por aí. Nós acabamos de falar que quando Jesus realiza esse milagre tão maravilhoso, vai despertar a ira do Sinédrio, né? Vai despertar a ira da liderança, porque eles começaram a ver que Jesus estava fazendo sinais maravilhosos, grandiosos, né? Então, assim, esse milagre serviu para que os discípulos acreditassem realmente que ele era o Filho de Deus, serviu para edificar a fé ali de Maria, de Marta e até mesmo de Lázaro, serviu para edificar a fé dos judeus que tinha ido ali para consolar Marta e Maria pela morte do seu irmão. Então, tudo isso serviu para a fé dessas pessoas, mas serviu também para causar a ira no Sinédrio. Por quê? Porque tudo isso fazia parte do plano. Porque através da ira do Sinédrio ali, da revolta da liderança judaica, eles começaram a perseguir Jesus para matar Jesus. E Jesus foi parar na cruz. E a cruz fazia parte do plano de Deus. Ou seja, tudo aquilo tinha um propósito, Jesus tinha o domínio, Jesus tinha o controle da situação, a fé das pessoas, a ira da liderança judaica e culminou na cruz. Por quê? O plano precisava ser concluído, o plano precisava ser completado e era o plano da salvação. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fazia tinha um propósito, né? Este grande milagre que foi a ressurreição de Lázaro estava dentro de um plano, de um pacote, né, que era o plano de Deus para a salvação da humanidade. Então, temos que aprender aqui que Deus tem o controle de todas as coisas. Mesmo que nós não entendamos, mesmo que o ser humano não compreenda, Jesus tem o controle de todas as coisas. E nós temos que aprender a crer, a acreditar, porque nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, nem tudo vai ser do jeito que a gente pensa, nem tudo vai ser os nossos planos, né? Mas Jesus tem o domínio e o controle de toda a situação. E tudo que Jesus faz tem um propósito. E esse propósito é para a glória, para o crescimento, é para que possamos compreender o plano da salvação que está em Cristo Jesus. O segundo ponto da nossa lição, ele vem mostrar a ressurreição e a vida. E o primeiro tópico diz assim: o inusitado convite de Jesus. Capítulo 11, verso de número 8, diz assim: e estes disseram: Mestre, há poucos dias os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Então Jesus faz um convite aqui para que eles pudessem voltar
para onde Lázaro estava, para a Judéia, né? Aonde Lázaro estava, em Betânia, e Jesus faz um convite para eles voltarem para aquela região. E os discípulos, ao ouvir este convite de Jesus, e Jesus queria voltar para lá, para cumprir esses propósitos que nós falamos, da fé, da ira, do plano da salvação, e para realizar este grande milagre, né, que foi a ressurreição de Lázaro. Então Jesus faz esse convite para eles voltar para aquela região, só que os discípulos não entendem. Os discípulos dizem, mas Jesus, há poucos dias nós estávamos na Judéia e as pessoas tentaram matar de forma tacando pedras em você, né? E agora o Senhor quer voltar para lá? O Senhor quer voltar para um lugar onde as pessoas estão revoltadas, iradas, procurando matar-te? Então, Jesus vai mostrar aqui que este convite, a volta ali para a Judéia, ela tinha um propósito e as pessoas não entendiam. Olha o que Tomé diz no verso de número 16 do capítulo 11. Então Tomé, chamando Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos também para morrermos com ele. Né? Apesar de parecer uma ironia aqui de Tomé, não é uma ironia, é um ato de coragem. Né? Tomé está dizendo o seguinte, olha, se ele está dizendo, vamos para lá, mesmo que nós possa acontecer conosco o que aconteceu com Lázaro, né? Lázaro morrer. Então Jesus está mostrando aqui que este convite que ele faz, né, não é um convite aonde os seres humanos compreenderam. Por quê? Porque aos olhos humanos era uma loucura voltar para aquela região, né? Era um perigo voltar para aquela região. Mas aos olhos humanos, nós não conseguimos compreender um plano maior de Deus, né? Uma visão maior de Deus. É por isso que Jesus ele conta essa parábola aqui, no verso de número 9, onde ele diz, o dia não tem 12 horas, quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz do mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Jesus estava falando aqui de forma espiritual, né? Os discípulos não conseguiam enxergar. Os discípulos não conseguiam ver a luz ainda. Os discípulos precisavam ser trabalhados para compreender o plano de Deus, para compreender a vontade de Deus. Então mostra aqui que os discípulos precisavam ser trabalhados para que eles pudessem compreender qual eram os planos de Deus. É por isso que essa morte de Lázaro, né, quando Jesus disse aos seus discípulos assim, olha, Lázaro está dormindo. E aí os discípulos acharam, mas está dormindo, então a gente não precisa voltar lá. Ele está dormindo, está se recuperando, né? Ficou doente, agora está dormindo, está se recuperando da sua doença. E aí Jesus tem que ser enfático dizendo o seguinte, não, Lázaro morreu, está morto, e nós precisamos voltar lá. Porque é através da morte de Lázaro que eu vou conseguir mostrar para vocês o tamanho do Deus que vocês estão andando, que vocês estão caminhando, né? O tamanho dos propósitos desse Deus. Então os discípulos não conseguiam compreender isso, precisavam andar com Jesus, Jesus precisava trabalhar neles para que eles pudessem compreender os planos de Deus, né? Para que eles pudessem compreender o tamanho do Deus a qual eles estavam servindo, para que eles pudessem entender que Jesus realmente era o Filho de Deus. E quando Jesus, então, sai com seus discípulos para ir ao encontro de Marta e Maria, né, diante daquela situação que elas estavam passando com a morte de Lázaro, a Bíblia diz que quando Jesus está se aproximando, o verso de número 21 do capítulo 11 diz assim, disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido, mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. É interessante a gente observar que quando Marta vai se encontrar aqui com Jesus, né, quando ele se aproxima daquela região e Marta sai correndo para se encontrar com Jesus, é interessante a gente observar que este encontro de Jesus com Marta vai mostrar o Jesus poderoso que ele é. O Jesus grandioso que ele é, o Filho de Deus, mostra ali o seu poder.
Marta, na sua incompreensão, ela diz o seguinte, olha, assim como os discípulos estavam confusos, não compreendiam, né? Marta mostra a mesma situação. Ela diz, Senhor, se o Senhor tivesse vindo antes, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, se o Senhor estivesse aqui quando ele estava doente, isso não teria acontecido. A morte não teria acontecido. Era a visão terrena, era a visão humana. Eles ainda não compreendiam um plano maior de Jesus. E aqui Jesus vai mostrar, neste encontro com Marta, o quanto ele é poderoso, o quanto Jesus é maravilhoso. Vai mostrar que realmente é o Filho de Deus, porque ele mostra aqui que ele é o dono da vida. Apesar de Marta mostrar um sinal de fé, dizendo, olha, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido, mas eu sei que o que o Senhor pedir, Deus é poderoso para conceder o pedido. Apesar de ela mostrar essa atitude de fé, no verso de número 23, Jesus vai dizer assim, o seu irmão vai ressuscitar. Jesus está afirmando aqui que vai fazer algo extraordinário. Mas Marta responde o seguinte, eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia, né? Os judeus tinham essa crença, eles não tinham a revelação ainda de como se daria, né? O plano de Deus para as últimas coisas, né? Através da volta de Cristo, né? Onde os mortos vão ressuscitar. Eles não tinham essa visão ainda revelada, não compreendiam ainda essa visão. Então Marta diz o seguinte, olha, realmente ele vai ressuscitar no último dia. Era a crença deles, né? Que a ressurreição viria, até mesmo por tudo aquilo que os profetas profetizaram, como por exemplo o profeta Daniel. Então eles acreditavam na ressurreição dos mortos, né? Que Deus ressuscitaria os mortos. Mas eles não tinham uma compreensão exata de como tudo isso ia acontecer. É por isso que o encontro de Jesus com Marta mostra o Jesus poderoso. Porque no verso de número 25, Jesus vai dizer algo extraordinário. Né? Jesus vai dizer o seguinte, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Então Jesus vai mostrar para Marta aqui o quanto ele era poderoso. Ele era o Filho de Deus, que tinha poder sobre a morte e sobre a vida. Jesus vai mostrar que a ressurreição está nele, vai apontar para ele agora aqui. Jesus vai mostrar que a salvação está nele. A vida eterna está nele, o poder sobre a morte está nele. É por isso que ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus vai muito além aqui do que uma morte física, de que uma morte terrena, a qual Lázaro estava passando, porque ele havia morrido ali, a primeira morte que nós chamamos, a morte terrena, aonde todos vão passar se Jesus tardar a voltar. Né? Então, ele mostra aqui para Marta que a ressurreição está nele. Mas não uma ressurreição só para essa vida, é uma ressurreição para a eternidade. Jesus está mostrando para Marta o seguinte, olha, mesmo Lázaro morto, ele, se não ressuscitar, ele vai viver eternamente. Por quê? Porque quem crê em Jesus, Jesus é a ressurreição e a vida. A morte não pode dar um fim. A morte não é o fim de todas as coisas. A morte não é o limite das coisas. A vida após a morte. A vida após a morte em Cristo Jesus. É por isso que ele diz assim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Pode morrer fisicamente, mas se crer em Jesus, vai ter uma vida eterna com ele. É muito interessante isso. E ele diz, quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Jesus está mostrando o seguinte, se você crê em Jesus como Filho de Deus, olha o propósito, o plano de Deus. Se você crê que Ele é o teu Salvador, que Ele é o Filho de Deus, fique tranquilo. A morte terrena não é o fim, porque haverá vida após a morte. E é uma vida extraordinária, porque é uma vida com Cristo. E da mesma maneira, aqueles que não creem em Jesus, a morte também não é o limite, não é o fim. Porque aquele que morre sem crer em Jesus, sem fé, aquele que morre sem salvação, ele vai despertar para um sofrimento eterno. Então Jesus está mostrando aqui
algo extraordinário. É por isso que o encontro com Marta é o encontro do Jesus poderoso, é o encontro do Jesus Filho de Deus, é o encontro do Jesus onde mostra que ele tem o poder sobre a vida e o poder sobre a morte. E isso é maravilhoso. E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu é o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Olha o plano sendo cumprido aqui. O propósito de Deus sendo cumprido na vida de Marta. Ela diz: Senhor, eu creio. Tu és o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Ou seja, a minha fé está no Filho de Deus. E se a minha fé está no Filho de Deus, ainda que eu morra fisicamente, Jesus é poderoso para me dar uma vida maravilhosa para toda a eternidade. Então o encontro com Marta aqui, meus irmãos, e é interessante você que é professor passar isso para os seus alunos, é um encontro que mostra o Jesus poderoso. Diferente do encontro que ele tem com Maria, porque logo após esse encontro que ele tem com Marta, a Bíblia vai dizer que Jesus se aproxima, né, da onde Lázaro está, e a Bíblia diz que Marta, ela fala para Maria que Jesus está chamando ela, né? Que Jesus quer conversar com ela. E quando Maria escuta isso, ela se levanta, né, apressadamente, e os judeus que estão ali, possivelmente Maria ficou ali, mesmo sabendo que Jesus estava se aproximando, é Marta que vai ao encontro de Jesus, e a Bíblia diz que Maria fica em casa. Possivelmente Maria fica em casa porque ela tem ali muitos convidados, né? Tem muitas pessoas que foram ali para poder consolar, né, para poder ajudar, para poder chorar junto, por aquele momento tão difícil que elas estavam passando, que foi a morte do seu irmão Lázaro. Então, possivelmente, Maria fica ali para fazer a sala ali para as pessoas que tinham ido ali consolar neste momento de tristeza tão grande. É interessante que quando ela ouve que Jesus quer falar com ela, né, Maria se levanta apressadamente e vai ao encontro de Jesus, né? E quando ela vai ao encontro de Jesus, ela vai falar a mesma coisa que Marta tinha dito. Ela vai dizer: Mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não haveria morrido, né? Ela vai mostrar o mesmo sentimento humano que todos tinham, de não compreender, de confusão, de não saber o porquê tudo aquilo tinha acontecido, né? Então ela vai mostrar ali o mesmo sentimento. Interessante que esse encontro de Jesus com Maria, ele é diferente do encontro de Jesus com Marta. Por quê? O encontro de Jesus com Marta mostra o Jesus poderoso, mas o encontro de Jesus com Maria mostra o Jesus pessoal, o Jesus que se relaciona, o Jesus que tem prazer em se relacionar com o ser humano, o Jesus que mostra a grandeza que é o relacionamento de Deus com os seus filhos, de Deus com o ser humano. Quando nós lemos aqui o verso de número 32, né, diz assim: chegando ao lugar onde estava, vendo Maria, prostrou-se aos seus pés. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, respondeu eles. E Jesus chorou. Olha que coisa maravilhosa, né? O mesmo Jesus que tem o poder sobre a vida e sobre a morte, agora é o Jesus que está se compadecendo daquela situação. Quando Maria veio ao encontro de Jesus e ela levanta ali apressadamente, e os judeus que estão ali pensam que Maria vai até o sepulcro de Lázaro, onde Lázaro estava enterrado, para que fosse ali chorar. Não, ela vai ao encontro de Jesus e eles vêm junto com Maria. E quando Maria se encontra com Jesus e Maria está chorando, né? Ela se prostra ali aos pés de Jesus chorando, e os judeus estão chorando junto com Maria, né? É interessante que isso comove Jesus. Mas por que comove Jesus? Porque Jesus, irmãos, é um Deus de relacionamento.
Ele é o Deus Salvador, Ele é o Deus que dá vida mesmo após a morte, através da crença nele como Filho de Deus. Ele é o Deus que tem poder de julgar, Ele é o Deus que vai julgar as nações. Ele é o único que tem poder de olhar para dentro do homem e ver se há salvação e se não há salvação. Ele é o único que tem esse poder. Mas ao mesmo tempo que Ele é um Deus tão poderoso, que é capaz de tirar um morto e dar vida a ele, esse Deus tão poderoso vai mostrar que tem prazer no relacionamento. Jesus tem prazer em se relacionar ali com Maria, Jesus tem prazer em se relacionar ali com os judeus. Por quê? Porque Jesus é um Cristo de relacionamentos. E nós temos que aprender isso, porque Ele é assim até hoje. Jesus tem prazer de se relacionar comigo, com você. Ele tem prazer de nos conhecer, de conhecer os nossos sentimentos, as nossas dúvidas. Jesus tem prazer de se relacionar e nós devemos nos relacionar com Jesus, porque é só através do relacionamento que nós temos com Ele que nós vamos conhecê-lo. É impossível conhecer Deus se não se relacionar com Ele. Então Cristo aqui é o Deus, o Filho do Deus vivo. Ele mostra que tem prazer de se relacionar, porque Jesus mostra aqui os seus sentimentos. Quando ali está Maria chorando, em desespero, os judeus que estavam ali com ela chorando, por aquela situação tão triste, a Bíblia diz que Jesus chorou. O mesmo Deus tão poderoso que mostrou o poder que Ele tem sobre a vida e sobre a morte, agora é o Jesus que está chorando. É o Jesus que se compadece da tristeza humana. É o Jesus maravilhoso, é o Jesus que se relaciona, é o Jesus que olha para os nossos sentimentos, sofre quando nós sofremos, se alegra quando nós nos alegramos. E isso é maravilhoso, saber que nós temos um Deus que tem prazer em se relacionar conosco. Isso é glorioso. Então, é um Jesus pessoal, é um Jesus que se relaciona, é um Jesus que tem sentimentos e é um Jesus que tem vontades. Porque nós vamos ver aqui que a história termina mostrando a vontade de Jesus. Aos olhos de todos, aquela situação já não tinha mais jeito. Aquela situação já não tinha mais como ser mudada. Lázaro estava morto, pronto e acabou. Só restava o choro, só restava a tristeza, só restavam os sentimentos. Mas nós vamos ver que Jesus é um Deus poderoso com vontade. E a vontade dele, ela prevalece, porque Jesus, ele ressuscita Lázaro. Só que mesmo Jesus mostrando tudo isso, nós vamos ver no verso de número 37, mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter pedido que este homem morresse? Olha aí a limitação. O problema de muitos é que a falta de fé limita de enxergar o tamanho do Deus que nós servimos. É a falta de fé. Muitos judeus que ali estavam começaram a dizer, olha, o mesmo Jesus que curou cego, que fez milagres extraordinários, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Porque eles achavam que a morte era o fim, já não tinha mais jeito. Jesus podia curar em vida, Jesus podia curar um cego, Jesus podia curar um paralítico, mas a morte era o fim, depois da morte não havia mais jeito. Então, a falta de fé limitava eles de enxergarem o tamanho do Deus que estava ali diante deles. E nós temos que entender que isso não pode acontecer conosco. Porque às vezes a gente limita o nosso Deus, a nossa falta de fé limita o tamanho do nosso Deus. Mas olha o verso de número 40, o que diz: disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Jesus estava dizendo, tá vendo? Eu não falei para vocês que se vocês crescem, Jesus estava voltando ali principalmente aos discípulos dele, mas todos que ali estavam, se vocês acreditassem, se vocês crescem que eu sou filho de Deus, vocês veriam a glória, o tamanho, o poder de Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque logo em seguida, Jesus manda tirar a pedra e manda Lázaro sair da onde ele estava sepultado. Então, irmãos, nós aprendemos aqui que para ver a glória de Deus, nós não podemos limitar o tamanho do nosso Deus. A nossa fé em Deus tem que ser ilimitada. Mesmo entendendo que nós somos seres humanos falhos, limitados, que
que temos as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, mas fato é que quando nós olhamos para Cristo, nós não podemos limitar a nossa fé no tamanho do Deus que nós servimos. E Cristo mostra isso através desse milagre tão glorioso. Então, quando Jesus ele fala isso, né? E esse encontro com Maria mostra um Jesus pessoal, né? E mostra que o relacionamento com Jesus, ele vai derramando fé no nosso coração, vai edificando a nossa fé. Mesmo as pessoas limitando ali o tamanho de Jesus por causa da falta de fé, Jesus mostra que quem crê vai ver a glória de Deus. E quando Jesus está falando isso, irmãos, Jesus está falando do plano completo da salvação, né? Quem crê vai ver a glória de Deus, ou seja, vai desfrutar de tudo aquilo que o Senhor planejou com relação à salvação do homem. É claro que Jesus estava mostrando aquilo naquele contexto de milagre, de ressurreição de Lázaro, mas nós podemos aplicar esse texto aqui no contexto global da salvação. Quem crê vai ver a glória de Deus, literalmente, porque um dia vai estar morando com Deus, vai estar vivendo com Deus, vai estar no céu com Deus e vai ver a glória desse Deus, o tamanho desse Deus, do Deus poderoso, do Deus pessoal, do Deus de relacionamento, do Deus de sentimento. Um dia nós vamos desfrutar dessa glória ao lado dele no céu. Então, quem crê, quem não se limitar, quem não colocar impedimentos, né? Quem não limitar o tamanho de Deus, quem acreditar que Cristo é o Filho de Deus, um dia vai ver o plano geral de Deus acontecendo, a glória de Deus sendo realizada através da fé daqueles que creem. E no verso de número 41, nós vamos ver, então tiraram a pedra, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Olha o propósito ali sendo cumprido. Olha, tudo isso está acontecendo para que eles creiam que eu sou o Filho de Deus, para que a fé deles seja edificada. E depois de dizer isto, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. Jesus faz aquela oração para mostrar que ele e o Pai eram um, que ele se relacionava com o Pai, que ele e o Pai estavam ali no mesmo plano, no mesmo projeto, né, para mostrar que a salvação estava no Filho, estava em Cristo Jesus, porque ele levaria sobre si todos os nossos erros, todos os nossos pecados e todas as nossas falhas. E no verso 44 diz: o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. E aí Jesus pede para que tirem as faixas dele e deixe ele ir. Que milagre extraordinário! Que coisa fantástica que Jesus realizou aqui. Que poder sobrenatural que tem o Filho de Deus. Mas tudo isso ele fez para que as pessoas pudessem crer que ele é o Cristo. O principal aqui, para a gente olhar, é claro que a realização do milagre é extraordinária, chama a nossa atenção, né? Nos faz, edifica a nossa fé. Mas Jesus estava querendo colocar o quê? Fé no coração das pessoas para que eles pudessem crer que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. Porque é isso que vai salvar os homens. Porque Jesus não vai ressuscitar todos os mortos, Jesus não vai curar todos os enfermos, Jesus não vai realizar milagres por todos aqueles que precisam. Mas Jesus queria mostrar o quê? Que através da fé no Filho de Deus como nosso Salvador, ainda que morra, viverá. Ainda que viva, né? Porém, crê nele, a morte não vai ser um limite, não vai ser o fim. Por quê? Porque Jesus é poderoso para nos dar a vida eterna. Este era o propósito, mostrar que a salvação está nele e nem a morte pode detê-lo e nem a morte pode pará-lo, porque a morte não é o fim. Aqueles que creem, a morte é o começo de uma vida extraordinária com Deus. E a conclusão da nossa lição, eu vou ler, diz assim: a lição de hoje encerra o ciclo de 7 sinais elencados pelo apóstolo do amor.
não apenas aos seus destinatários originais, mas também a nós, nos dias de hoje. Tais sinais trazem edificação e fazem com que creiamos no Senhor como Filho de Deus e assim tenhamos vida em seu nome. Então, que Deus possa abençoar. Trouxe aqui uma reflexão de alguns pontos, algumas coisas que achei interessante nessa lição, mas você como professor se aprofunde, estude, para que você possa trazer uma aula abençoadora aí aos seus alunos, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.